Bem-vindos todas, todos e todes. Sou Selma Caetano e hoje estamos aqui para apresentar a primeira edição do Mapeamento das Literaturas em Língua Portuguesa. Um trabalho realizado durante todo este ano, quando 32 professores de literatura do Brasil e de Portugal catalogaram informações da edição e da narrativa de livros publicados em 2020 e inscritos ao Prêmio Oceanos em 2021. As fontes desta consulta foram editores, escritores e os próprios livros. Isso para que as informações geradas fossem bem seguras. Antes de começar o nosso primeiro tema, eu passo a palavra ao diretor-presidente do Instituto Cultural Vale e diretor de Investimento e Desenvolvimento Social, Hugo Barreto. Hugo responde por 4 espaços culturais próprios e cerca de 200 projetos patrocinados pelo Instituto Cultural Vale. Com longa trajetória no setor sociocultural, que inclui projetos como a concepção e a realização do Museu da Língua Portuguesa, do Museu do Amanhã, do Museu do Futebol, do Museu de Arte do Rio, entre outros. Hugo, agora com você. Obrigado, Selma. Bom, falar de língua portuguesa, de literatura, para nós do Instituto Cultural Vale, é motivo de muito orgulho por estarmos participando dessa iniciativa do Oceanos e, mais do que isso, apoiando o mapeamento das literaturas em língua portuguesa, que vai permitir que mais gente tenha acesso a este rico acervo que está sendo gerado e disponibilizado em uma plataforma digital. Afinal, é através da cultura que fomentamos diálogos e vislumbramos outras perspectivas de futuro, né? E com essa iniciativa, a gente vai se aproximar de mais de 260 milhões de pessoas que falam a nossa língua ao redor do mundo, em todos os continentes. A nossa língua é uma língua ancestral, a nossa língua é uma língua universal, a nossa língua é uma língua cheia de aspectos que traduzem a diversidade das diferentes culturas dos povos que carregam esta língua ao longo dos tempos, transformando-a, cada uma nos seus contextos, de forma diferente e muito própria, gerando as suas identidades. E o Instituto Cultural Vale quer fortalecer a identidade cultural de cada comunidade falante da língua portuguesa. E, para isso, nada melhor do que estar apoiando o mapeamento das literaturas em língua portuguesa. O mapeamento das literaturas em língua portuguesa é realizado anualmente pela Oceanos Cultura, em parceria com o Instituto Cultural Vale, a quem agradeço hoje publicamente. Para este debate, Oceanos convidou o professor de literatura e pesquisador moçambicano, Nathaniel Ngumani, que também é presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa. Muito obrigado, Nathaniel, por estar aqui com a gente. O escritor e poeta angolano, Ondjak, bem-vindo, Ondjak, e um dos principais editores de escritores africanos fora de África, o português Zeferino Coelho. Muito obrigado por acertar sua agenda, Zeferino, e estar aqui conosco. Bem-vindos os 3. Antes de iniciar, mesmo com as perguntas, vamos ver alguns dados levantados pelo mapeamento sobre o nosso tema. Então, o primeiro gráfico que vocês estão vendo no ecrã mostra que 38% dos livros de autores do continente africano inscritos ao Oceano foram publicados em Portugal, 38%. 31% em Angola, 19% em Cabo Verde, 12% em Moçambique. Ou seja, nesse gráfico vocês veem que 62% do total dos livros publicados em 2020 e concorrentes ao prêmio em 2021 foram publicados em seus países de origem, 38% em Portugal. Um outro dado que levantamos, que é bastante significativo,
nós tivemos 334 editoras que escreveram livros ao prêmio. Apenas 2% estão sediadas em África, sendo 2 editoras de Moçambique, 2 editoras de Cabo Verde e uma editora de Angola. Então, nós, diante dos dados, nós resolvemos perguntar para os nossos convidados por que escritores buscam editar fora de África. O que justifica esses deslocamentos? Então, os 3 preparados, e nós vamos começar, então, com o Zeferino Coelho. Zeferino, você começou a trabalhar como editor em 69. Em 1977, entrou para a editorial Caminho, hoje do Grupo Leia, onde está até hoje, né? Nesse período, publicou a maior parte, a grande parte, dos autores africanos lançados em Portugal. Inclusive, publicou 6 vencedores do Prêmio Camões, os 6 vencedores do continente africano do Prêmio Camões. O angolano Landino Vieira, os cabo-verdianos Armênio Vieira e Germano de Almeida, e os moçambicanos José Craveirinha, Mia Couto e, este ano, Paulina Cisiani, que, inclusive, ao receber o prêmio, agradeceu ao seu editor, Zeferino Coelho. A minha pergunta é bem direta. O que mudou nesses anos com relação à edição de autores do continente africano? A realidade desse mercado já foi melhor ou agora está melhor? Bom, eu posso lhe falar da realidade do mercado português para autores africanos. Né? Já foi melhor. Né? Já foi melhor, já foi pior e, digamos, ultimamente está a voltar a ser outra vez melhor. Né? Inicialmente, digamos, há que ter em conta que os autores africanos de língua portuguesa, portanto, eles trabalham em países que são independentes de Portugal há relativamente pouco tempo. Né? E, portanto, esses países mantêm uma relação próxima por as mais diversas razões, né? Por razões económicas, por razões familiares, quer dizer, essas relações continuam muito próximas. Né? E daí, digamos, o facto de nós aqui também em Portugal, digamos, a África de língua portuguesa é uma coisa e a África e a outra África é outra coisa. Né? Nós não temos, com um país como Moçambique, ou, quando digo nós, digo o povo em geral, o povo português em geral, não tem a mesma relação que tem com Angola ou Moçambique do que tem com a Nigéria ou com a Uganda. Né? Portanto, quando se fala em Uganda, sabemos vagamente que se trata de um país africano. Né? Quando se fala de Angola, ou de Moçambique ou Cabo Verde, sabemos perfeitamente do que é que estamos a falar. Né? E, portanto, isso faz a sua diferença, e daí que, digamos, na produção e na difusão da literatura destes países, o que se passa em Portugal tem a sua importância. Né? Creio que, digamos, para um autor angolano, moçambicano, cabo-verdiano, guineense, né? Tal como para um português ou como para um brasileiro, editar no estrangeiro é uma coisa muito importante. Né? Isso, digamos, um autor que é publicado no estrangeiro, um autor português que é publicado em Inglaterra, ou um brasileiro que é publicado na Alemanha, isto da sua vida literária é muito importante. E, portanto, para os africanos também publicar no estrangeiro também é muito importante. Creio que para eles é mais importante ainda do que para um português ou para um brasileiro, né? Porque, digamos, são países que estão muito fora, digamos, do mundo, digamos, que conta daquilo que aparece, né? Que é importante, não é? São, com frequência, países que estão na margem, não é? E o problema deles é exatamente esse, não é? Ou um dos problemas deles é exatamente esse, é sair da margem, como sair da margem, não é? E, portanto, essa ideia de que publicar no estrangeiro é importante, sim, para autores angolanos ou moçambicanos, é mais importante e mais premente do que para
para autores portugueses ou brasileiros, não é? Portanto, creio que é esta a situação, de um modo muito geral. Evidentemente que depois há casos particulares e casos particulares e diferentes, não é? Há autores africanos que são muito traduzidos noutras línguas. Temos aqui, aliás, o exemplo do Onjaki, não é? Que está traduzido em muitas e variadas línguas. Ou teríamos o caso do Miyakoto ou outros escritores, né, destes países, né? Mas a generalidade não. A generalidade daquilo que se publica, que se escreve nestes países de língua portuguesa da África, fica por lá e tem poucas possibilidades de ser conhecido fora. Aproveitando a sua resposta, Zeferino, que eu agradeço, eu vou aproveitar aqui a deixa e falar com o Onjaki. Onjaki, alguns nomes, como o Zeferino mesmo falou, Miyakoto, Agualusa, o próprio Onjaki, né? Eles conseguem quebrar as barreiras, todas essas barreiras, do mercado que está mais fechado, enfim, e conseguem ser editados em África, no Brasil, em Portugal. A maioria enfrenta dificuldades cada vez mais acirradas para estabelecer sua literatura em seu país e fora dele. Onjaki, você quebrou barreiras. Como se quebram as barreiras? Olha, eu gostaria muito de ter essa resposta assim, simples, não só para lhe dar a si, mas para dar também aos escritores angolanos e de Moçambique, não é? Não creio que quebrei, enfim, barreiras nesse sentido. Acho que, como o Zeferino disse, é importante, é bom para qualquer escritor, seja do Uganda, seja sul-africano, seja argentino, qualquer um de nós, enquanto autor, digamos, persegue um pouco esta ideia da publicação fora do seu território, o que pode acontecer no caso do Brasil e de Portugal e de Moçambique, por exemplo, para mim, é fora do meu território, mas é dentro da minha língua, ou, claro, mediante uma tradução. Por exemplo, a partir de qualquer língua, e a nossa não foge à regra, uma tradução para o inglês é diferente de uma tradução para o alemão ou para o italiano, por exemplo. Não é que não seja bom, mas a tradução para o inglês repercute de uma maneira, a nível mundial, que qualquer autor quer, seja um autor angolano, seja um autor do Camboja. Eu acho que a primeiríssima função do escritor é escrever. E é aqui que eu acho que temos que ter um bocadinho de destrinçar um bocadinho as coisas. Sou eu, autor, que me vou preocupar em difundir a minha obra fora do meu país? Ou é o meu editor, angolano ou português ou brasileiro, um tradutor, que é o que acontece muitas vezes com o escritor africano, a semente começa com o tradutor. Muitas vezes, muitos casos que eu conheço, não é o caso do Miyakoto, não é o caso do Pepe Tela, não é o caso do Agualusa, que são escritores muito conhecidos, a quem as editoras, enfim, já procuram. Mas mesmo esses, começa por ser um contacto do tradutor. Quando me perguntaste há bocado o que é que eu achava, eu acho que essa tem sido uma das, digamos, das brechas para passar, sobretudo, para outras línguas, não é? Porque eu, para chegar ao Brasil, não preciso de um tradutor. Preciso de quem? Quem é que me pode levar, por exemplo, quem diz a mim, diz um autor moçambicano, diz um autor guineense. Quem é que nos pode levar para o Brasil? O editor português, falando com o seu homólogo editor brasileiro, ou vice-versa, não é? Eu já conversei com o Zeferino sobre autores brasileiros. Eu, autor angolano, apresentei ao Zeferino e a outros editores, autores, e o Zeferino apresentou aos brasileiros, não é? Eu acho que fica difícil quando se coloca a questão perante o escritor, na minha opinião, o que o escritor tem, deve, pode fazer é escrever, não é? Claro que depois o escritor pode tentar enviar cartas, fazer uma pressão, mas eu acho que depende muito de uma figura que nós às vezes não temos. Vou falar de outra figura que é o agente. Muitas vezes o agente literário serviria para isso, para apresentar os autores que têm, enfim, em carteira, ou que são os seus, não é? A outros países. No mundo da língua portuguesa, é a minha opinião, o meu sentido, o Nathaniel e o Zeferino poderão dar as suas opiniões, acontece tudo de maneira muito subjetiva, às vezes um pouco até amadora, não vou dizer, por exemplo, agora a Paulina, que é uma belíssima escritora, já o era, antes de ganhar o Prémio Camões, agora ganhou o Prémio Camões. O que é um prémio? Reconhecimento, chamada de atenção.
Acredito que há pessoas que só agora, mesmo em Portugal, o Zefirino poderá confirmar ou não, só agora que se estão a dar conta de que a Paulina existe. Então o prémio serve para isso também. Uma das coisas que eu queria, enfim, muito rapidamente dizer, é que essa divulgação e essa tradução, ou o apoio à tradução e o apoio à divulgação, é que nós temos que discutir dentro de cada país. Eu não posso discutir meandros de Portugal ou de Moçambique. Em Angola, parece que as entidades correspondentes, grupo de editores, algum agente, o Ministério da Cultura ou da Educação, têm que tomar uma posição clara se é do interesse de Angola que mais autores angolanos sejam traduzidos ou divulgados. Até porque fica feio, Selma, fica feio um autor estar a ligar para este e para aquele outro, e eu a ligar para ti, ou eu a ligar para o Nathaniel, a pedir favores. Ó Nathaniel, apresenta-me um editor na Bélgica. Ó Zefirino, apresenta-me um editor na Inglaterra. Não é assim que a coisa acontece, não é? Ou o livro fala por si, ou alguns destes canais se ativam. Acho que, de modo geral, é isto que eu penso. Vou voltar agora para uma questão anterior a isso, porque você falou muito bem da tradução, do agente literário, que às vezes não chega no território de língua portuguesa de África. Mas, Nathaniel, quando se fala em língua portuguesa, isso eu que estou trabalhando com a língua portuguesa, percebo, é comum vir à mente a dualidade Brasil e Portugal. A língua portuguesa, embora ela seja falada oficialmente em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, né, enfim, ela disputa com a fala cotidiana, né, de línguas locais, autóctones. Isso não acontece, por exemplo, no Brasil e em Portugal. Me corrija se eu estiver errada, mas Nathaniel não aceita, não gosta de ser chamado de lusófono, uma vez que tem 4 línguas de seu país. A sua língua é o Tixutsa, é assim que se fala. Desculpa, como é que fala? É assim mesmo? Xitsua. Oh, meu Deus. E você tem a língua da sua mãe. Você que é o Chope. Você tem a língua de sua infância, né? Que é o Ronga, da capital. Exatamente. E você aprendeu o português aos 7 anos de idade na escola. Será esse um grande ou o maior obstáculo para a difusão da literatura angolana, moçambicana, cabo-verdiana, não só para fora das fronteiras dos seus países, mas também dentro do país? O que você acha? Olha, são vários fatores. Um pouco na preparação para participar desta conversa, eu fiz um pequeno inquérito, muito rapidamente, por mensagens, telefone, WhatsApp, das questões que eu mandei. Eu recebi pelo menos 15 respostas bastante enriquecedoras para este debate. Mas antes de pegar algumas das respostas que me foram dadas, eu gostaria de retomar aqui a questão que a Selma coloca, que tem a ver com a questão das línguas. Na terça-feira, na sexta ou na quinta-feira passada, eu conversava com o Estado Estadual de Santa Cruz, na Bahia. E eu falava exatamente da existência em Moçambique de uma literatura oral em outras línguas diferentes da língua portuguesa e também de textos escritos nessas outras línguas, Xitsua, Chitel, etc. E eu desafiava, portanto, esta área das literaturas para problematizar um pouco, inclusive corrigir um pouco os conceitos. Quando nós falamos de literatura moçambicana, estamos a falar de que literatura? Apenas a literatura escrita em língua portuguesa? Num país onde a grande maioria da população tem como língua materna uma língua banto e não o português, onde é bastante baixo o índice de pessoas que falam e escrevem a língua portuguesa, qual é o impacto desta língua? E a pessoa que moderava perguntou, mas e como é que nós, que não entendemos essas línguas, vamos ler esses textos? E eu disse, olha, um dos poetas que eu mais gosto chama-se Rabindranath Tagore, mas ele não escrevia em português.
como é que chegou até nós? O Ernest Hemingway escrevia em inglês. Como é que chegou até nós? Portanto, há aqui uma questão muito importante que eu penso que o Ondiak acabou colocando, que é a questão da tradução, né? Em relação às nossas línguas, relativamente à língua portuguesa, uma questão de tradução. Há um romance que eu descobri há pouco tempo, na biblioteca que eu herdei do meu pai, um romance escrito em Shitsua, e que foi publicado em 1940. Ora, nós sempre metemos na cabeça, aprendemos isso na escola, e fomos passando isso para os nossos estudantes, que o primeiro romance em Moçambique foi publicado em 1966, em língua portuguesa, por Orlando Mendes. Ora, este romance de Elias Mukambe, que foi escrito em Shitsua, foi publicado em 1940. E onde é que ficamos? Em relação à periodização da literatura moçambicana e no que diz respeito à publicação de romances. Nós precisamos de voltar para 1940 para este romance escrito em Shitsua. E como é que ele vai ser conhecido ou pode ser conhecido pela comunidade de língua portuguesa de modo geral, mas também para aqueles moçambicanos que não falam Shitsua? Vamos ter que entrar na tradução. Quer dizer, localmente, produções bilíngues seriam interessantes. Mas também, para além da fronteira da língua portuguesa, nós precisamos, evidentemente, de tradução. Esta é uma das questões que é colocada por várias das pessoas que eu contactei, particularmente os escritores, né? Entre outras coisas, refere-se, por exemplo, à valorização do escritor nos espaços onde a leitura de textos literários é muito maior relativamente aos nossos espaços. Quer dizer, nós estamos a falar em Moçambique de um índice de analfabetismo ainda alto, não é? Estamos a falar de cerca de 43, 44, máximo 45% de pessoas que leem e escrevem em língua portuguesa. Ler e escrever em língua portuguesa não significa necessariamente que se tenha uma relação afetiva com o texto literário. Então, qual é o mercado que nós temos para absorver esta escrita? O escritor, obviamente, vai optar por um mercado maior. Quer dizer, enquanto nós rondamos entre 100, 200, 300 e sentimos satisfeitos com 500 exemplares de uma publicação, no Brasil nós falamos de 5.000, 10.000 exemplares, e isso é importante para o escritor, quer dizer, essa busca de um reconhecimento de um público que lê. Então, obviamente que alguns autores vão se sentir à vontade publicando fora. Não que seja mal publicar dentro, mas que dentro, como muitos me disseram, não há incentivos. Crescemos, estou a citar, por exemplo, crescemos a saber que tudo que vem de fora é bom. São paradigmas tradicionais preconceituosos que achamos que ultrapassamos, mas que ainda nos perseguem, porque nós queremos de facto ser lidos. Não é? Falta de um sistema editorial forte localmente. Leva alguns lá para fora. Embora esta parte já seja discutível. Não é? Esta parte já seja discutível, porque hoje nós conseguimos perceber que a situação mudou para o melhor, não é? Existem várias editoras nacionais, algumas até muito novas, como Alcance, Cavalo do Mar, Gala Gala, Funza, Itália, Publifix, etc. Mas antes havia, de facto, este elemento de uma baixa capacidade editorial. Aliás, não é por acaso que figuras importantíssimas para a política editorial em Moçambique, como o Zeferino Coelho, levou pela sua mão alguns autores para publicar pelo caminho. Miyakoto, por exemplo, Paulina Chiziane, e a história da Paulina é uma história fantástica, quer dizer, ela nem estava programada para ir lá, e o Zeferino Coelho encontrou a Paulina Chiziane na Alemanha, desviou a rota dela, levou-a para Portugal e lançou. E esse lançamento em Portugal permitiu que ela chegasse ao Brasil. E o Miyakoto é a mesma coisa, o Sulmane Kassama é a mesma coisa, quer dizer, esta busca de mais leitores, a busca de mais reconhecimento, a busca, inclusive, de um mercado livreiro mais desenvolvido em relação ao nosso, faz com que o escritor procure esses outros espaços. Obviamente que isso é homologado por um fraco sistema editorial localmente, que precisa ser melhorado, né? As oportunidades de mercado lá fora e dentro são diferentes. Sai mais caro você tentar uma edição localmente do que tentar uma edição lá fora. Questões de patrocínio também vão concorrendo para essa dificuldade. Agora, também não podemos perder de vista que há autores que sempre publicaram internamente e com muita tranquilidade. Quer dizer, eu posso citar aqui o Marcelo Panguana, por exemplo, com mais de 10 livros, nunca publicou nenhum fora. Carlos Paradona Rofunroque nunca publicou lá fora.
Bento Sitoy publicou lá fora, mas publicou no Zimbábue em inglês, quer dizer, aí a motivação é outra, né? O Aldino Muyanga, agora que está a entrar para o Brasil através da Capulana, estou a falar de 2020, não é? Lucílio Manjata, Aurélio Furdela, quer dizer, estes novos autores estão a entrar também por dois elementos. A Capulana, no Brasil. Outro são os prémios. Quer dizer, esta questão dos prémios é outra. Quem é que atribui os prémios? É a Casa da Moeda, é o Camões, é a Leia, etc, etc. Ganhar esses prémios também já implica um salto para o mundo fora da língua portuguesa, de alguma forma, um reconhecimento internacional. Então, há aqui toda uma série de elementos. Nos últimos 3, 4 anos, esta nova geração de moçambicanos ganhou prémios em Portugal. Lucílio Manjate, Aurélio Furdela, Sónia Sultuano, Álvaro Taruma, Sérgio Raimundo Militar e o mais recente, Otílio Guido. É óbvio que os mais jovens também vão querer submeter os seus textos em Portugal, porque existem estes prémios que, de alguma forma, ajudam no reconhecimento do autor, mas também ajudam a expandir, digamos, o seu conhecimento para além das fronteiras da língua portuguesa. Então, quer dizer, parece que há aqui uma vontade, por um lado, de se tornar visível, sim, de ser lido por um público mais vasto, mas, por outro, existe este problema interno, quer dizer, de uma estruturação, de uma melhor sistematização da indústria editorial, da política editorial, dos patrocínios, etc. Portanto, são vários elementos todos juntos, embora a gente esteja a perceber com muita clareza que nos últimos tempos tem crescido mais a quantidade de autores que estão a publicar localmente, inclusive com o aparecimento de novas editoras, do que os autores que procuram publicar lá fora. Há uma tendência de o autor que é publicado lá fora publicar um pouco no caminho dos prémios, quer dizer, ele concorre lá fora porque há uma maior oferta de prémios lá fora. Ele concorre, ganha, então é publicado lá fora. Mas a tendência é de haver maiores publicações internamente. Bom, por agora acho que... Muito obrigada pela sua completa resposta e até pela sua pesquisa junto a outros colegas. Essa sua resposta me suscita uma pergunta para o Jack e uma pergunta para o Zé Ferino. Começar com o Jack. Nathaniel falou da estruturação necessária de uma política editorial nos países de língua portuguesa de África, ao mesmo tempo do alto grau de analfabetismo, né? E é uma série de dados que ele foi dando, né, no decorrer aí desse seu depoimento. E eu pergunto para você, Jack, você esse ano abriu em Angola a livraria Kiela e uma editora, Cacimbo, que também é uma produtora cultural para lançamentos de livros, festivais e outros eventos, né? Eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, será possível sobreviver financeiramente com esse seu empreendimento? E segundo, podemos dizer que o Jack quer transformar a sociedade angolana que mantém uma relação tão distante com os livros? Me diga a sua pretensão. Olha, eu não sei, a Selma que está a dizer, eu não sei se a sociedade angolana mantém uma distância tão grande com os livros. Há um dado importante que o Nathaniel trouxe que é interessante, que é, e é inteligente distinguir-se entre a aptidão de ler, digamos, mecanicamente, juntar letras, etc., da aproximação, paixão, trabalho, afeto pelo texto literário. Não é? Eu conheço muita gente que tem livros, que lê livros, etc., e quando eu, por exemplo, sugiro um poeta, e olha que eu quando sugiro um poeta já estou a levar em conta, às vezes, o leitor que é menos treinado em poesia, e a pessoa me diz, não, eu não leio poesia. Isso é uma coisa que me entristece profundamente, mas da qual eu não sou responsável, e às vezes a própria pessoa não é responsável, mas eu fico a pensar, isto é uma coisa que me põe a pensar, por que uma pessoa me diz, eu não leio poesia? Não é dizer eu não leio poesia de X ou de Y, não é? Não leio poesia como um todo. Portanto, aí sim podemos apontar uma sociedade, claro, cujas prioridades durante muito tempo foram outras, mas acredito que as prioridades, vamos lá, não são construídas, mas podem ser sugeridas, podem ser trabalhadas. Um dos nossos projetos, e já respondendo à tua pergunta se eu acho que o negócio é sustentável, o negócio foi pensado, e digo negócio no sentido de que foi montado um ecossistema que é uma editora
uma livraria e esta entidade que se chama Cacimbo Promoção Cultural. Nós até tivemos o cuidado de não nos chamarmos produtora cultural, mas sim Cacimbo Promoção Cultural, porque nós queremos promover a cultura, não necessariamente organizando para ganhar dinheiro, claro que temos que sobreviver, e a ideia é que este pequeno ecossistema se alimente. Um exemplo muito rápido. Tem sido através de programas específicos da editora que a livraria está a sobreviver, por um lado. Por outro, não foi aberta há um ano. Já fizemos um ano, já vamos a caminho dos 2 anos. É agosto de 2022, faremos 2 anos. Antes dos 5 anos, Selma, eu não vou desistir. Ao fim de 5 anos, poderei, eu e mais 2 sócios, nós somos 3, poderemos chegar ao fim de 5 anos e dizer, chega, não é possível, mas ainda assim temos um sistema montado, como se fossem 3 ou 4 pontas, está previsto que uma das pontas desapareça e as outras 2 se mantenham. Ou 2 desapareçam e uma se mantenha. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque só vou desistir daqui a 50 anos. Portanto, depois, ao fim de mais 10 anos, vou dizer, bom, e agora o que é que se aguenta? Realisticamente falando, é muito difícil, é Angola, é muito difícil. Não é, de facto, um país onde... Só que aí é que está a diferença. Eu não quero dizer que não há relação da sociedade com a literatura. Eu penso que essa relação está mal estabelecida, está mal gerida, porque ela não pode ser gerida apenas pelo ego dos escritores que querem ser lidos ou pelo interesse financeiro de um editor, chamemos-lhe assim, ou um agente cultural, ou um agente financeiro, que quer vender os livros. Eu parto do pressuposto que há alguém no meu país, seja do governo ou não, que está preocupado com os níveis de leitura do país Angola. Não apenas com os números de livros publicados ou a quantidade de dinheiro injetada, que é praticamente nula, no setor do livro. Eu ouço falar repetidas vezes de um plano nacional de leitura. No outro dia, uma senhora escreveu-me, a mim como editor, não como autor, dizendo que me queria mostrar um livro que, em princípio, já está aprovado para o Plano Nacional de Leitura. Eu, como editor, não fui informado de nenhum Plano Nacional de Leitura. A senhora diz que o livro dela já está quase aprovado. Quem é que fez o Plano Nacional de Leitura? Como é que já está aprovado este ou aquele? Mas vamos supor que é um boato, que não existe. A senhora não está aprovada com o seu livro, não é? Está na hora de termos um Plano Nacional de Leitura, obviamente. A guerra em Angola terminou em 2002. Durante muitos anos, tudo o que era recurso era sugado pela e para a guerra. Compreensível ou não, era assim. Já se passaram quase 20 anos, não é? Em 2022 temos eleições, uma eventual mudança do governo ou não, mas temos eleições. Não é possível que o setor específico, já não estou a dizer da educação, porque a educação envolve também o livro escolar, etc. Estou a falar do livro, da leitura, não é? Vamos chamar assim o grande setor da leitura. Eu penso que está, do ponto de vista institucional, um pouco abandonado. Aquilo que eu já estava a dizer, quer dizer, quais são as políticas de leitura nos nossos países que têm problema de analfabetismo, têm problema ainda de sorver e absorver o conhecimento a partir dos livros, o hábito da leitura, distribuição do livro nas bibliotecas. Nós temos aqui qualquer coisa como 61 mil escolas primárias, mas em nenhuma escola primária biblioteca temos 980 ou 950 escolas secundárias. Deve haver umas 2 ou 3 escolas secundárias com bibliotecas. Quando falamos de escolas secundárias, estamos a falar, portanto, de escolas que têm também o nível médio, o nível pré-universitário. Essas escolas não precisam de bibliotecas. E como é que é? Será que as editoras nacionais não percebem que essas escolas são de bibliotecas? São incapazes de produzir o livro para oferecer a essas escolas ou para fornecer, inclusive, com patrocínios? Então, quer dizer, por isso é que eu dizia logo no início, Selma, acho que são vários elementos que concorrem e que precisam se coordenar, quer dizer, há políticas de Estado, há políticas de governo, mas há políticas de indústria editorial, há políticas disto e daquilo outro, que acho que devem convergir e discutir de tal modo que o livro efetivamente venha ao de cima e apoie o combate contra a iliteracia, né? Quer dizer, que haja paixão para ler um Mia Couto, para ler um Machado de Assis, para ler um Essa de Queiroz, enfim, para ler um Pepe Tele, por aí fora. Isso ensina-se, como dizia Fernando Pessoa, ensina-se a gostar. Exatamente, eu acho que vocês têm razão, e eu acho incrível, porque eu vou falar
vou dar esse depoimento, porque eu me acho também, às vezes, nessa posição. Nós estamos falando de políticas públicas, que é necessário, políticas editoriais e tal, mas nós estamos aqui hoje com o presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, de Moçambique, com um membro da União dos Escritores Angolanos e com a pessoa com grande influência no mercado editorial de língua portuguesa. Então, eu pergunto, o que precisa, meu Deus? Porque nós estamos falando com pessoas que, em tese, deveriam poder ter voz ativa e agir. Tudo isso que Nathaniel falou, eu pergunto, fica onde? Aonde está o gargalo? Né? Aonde fica esse gargalo que nós continuamos falando de analfabetismo, nós continuamos falando de 45% de analfabetos, e nós continuamos falando, às vezes, de algumas entidades que poderiam agir. Né? Então, eu lembro, por exemplo, de uma entrevista que o Mia Couto deu na Roda Viva, da TV Cultura. Ele disse que o maior problema de Moçambique, de Angola, tal, é a falta de leitores. E eu volto a perguntar, eu gostaria de saber onde está esse gargalo. Será que é o preço do livro? Por isso a pergunta que fiz ao Jack com relação à livraria, porque, em tese, ele deveria chegar lá com o preço do livro, mas como chegar em Angola com um livro barato se o governo taxa em 25%? Então, Moçambique já andou um pouquinho que não tem taxação de livro. Será que a falta de investimento em educação? Nós temos no Brasil uma falta de investimento em educação incrível. E os dados, nós temos, acreditem, 2.000 editoras no Brasil. Entendeu? Então, eu coloco essa discussão. Jack, por favor. Não, desculpa, vou dizer uma coisa muito rápida, que é preciso termos atenção, o Nathaniel já referiu 2 vezes, e é verdade, os paradigmas são diferentes, não é a mesma coisa. O problema nacional que existe em Cabo Verde não é igual ao problema que existe em Moçambique, não é igual ao problema, não podemos comparar Moçambique com a Guiné neste momento, do ponto de vista editorial. Nem comparo Angola com Moçambique, do ponto de vista do número de editoras, do número de autores e da qualidade da literatura, neste momento feita em Moçambique. Na minha opinião, de um modo geral, a qualidade é superior em Moçambique do que nos outros países de língua portuguesa. Mas isto é uma opinião pessoal, não é baseada em dados. Mas o paradigma é diferente. Vou dar um pequeno exemplo de uma outra coisa que é completamente diferente. Ao contrário de Moçambique, em Angola, neste momento, a maioria das pessoas tem como língua materna a língua portuguesa. Isto cria 2 coisas, uma muito boa e outra muito má. A muito má, da qual eu e outras pessoas falamos há muito tempo, é qual é o lugar das línguas nacionais de Angola, além da língua portuguesa. A língua portuguesa é considerada uma língua nacional em Angola, eu concordo com isso. Mas qual é o lugar das outras línguas que já lá estavam e que ainda estão? Qual é o lugar? Eu posso responder isso? Não. O governo tem que responder sobre isso ou criar comissões multissetoriais, etc., para tratarmos disso. Mas o outro, cuja maioria da população já tem como língua materna a língua portuguesa, cria-nos uma excelente oportunidade. Cria-nos uma oportunidade diferente da que o Nathaniel se estava a referir a Moçambique. Não é? Eu acho que tem que ser traduzido também do quimbundo, do chokwe, de outras línguas para português. Mas uma vez que a maioria da população tem a língua portuguesa como língua materna, então, digamos, isto já existe, esse facto. Ou seja, a criança já está assente, neste momento, em 2022, que a criança vai para a escola aprender a língua portuguesa. Então, além da prioridade que é preciso dar às traduções das outras línguas, o que é que vamos fazer com o livro em língua portuguesa? Se me perguntares, é só o preço? Não, não é só o preço. Mas o preço não pode ser ignorado. No meio de uma população cujo salário mínimo ronda os 30.000 kwanzas, nem vos interessa saber quanto é que é 30.000 kwanzas. Eu só quero vos dizer isto. O salário mínimo ronda os 30.000 kwanzas. E o preço médio de um livro está em 8.000 kwanzas. 8 é quase 1/3 do salário mínimo. Como é que um cidadão em Portugal, cujo salário mínimo fosse 600 euros, ele ia gastar 200 euros num livro? Um livro com 600 euros de salário mínimo? Não ia. Nós tentamos, e outras livrarias também tentam, ter uma faixa de preços
bastante diferentes. Isto conta muito, muito, porque acredito que se o livro custasse 200 kwanzas e não 8.000 kwanzas, eventualmente o leitor interessado em ler, mas com pouca capacidade financeira, poderia aproximar-se do livro, não é? Neste momento, nós nem sabemos se está interessado ou não, porque o livro é caro, não é? É um bem caro em Angola neste momento. Daí que nós estamos sempre a falar do papel do governo, mas então vou falar do papel de quem? Então quem é que tem a obrigação, num país em reconstrução, num país que se tornou independente em 1975 e que depois se viu envolvido em outras guerras, e cuja guerra última acabou em 2002, quem é que é responsável pela reconstrução dos hábitos de leitura, pela reconstrução, digamos assim, moral, não moral no sentido da igreja, mas moral no sentido de que estas coisas estão interligadas, não é? Eu não estou a dizer que o governo tem que fazer o trabalho sozinho. Não, existem escritores, existem gráficas, existem editores. O governo tem que colaborar conosco, assim como nós estamos dispostos a colaborar com o governo. Não demoro mais. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Zeferino. Zeferino, primeiro vou te parabenizar pelo grande autor que você novamente publicou em Portugal, o João Paulo Borges Coelho. Que excelente livro. Que excelente livro. Que excelente livro. Exatamente. É um grande livro, sim. Esse ficará como um dos grandes livros da literatura em língua portuguesa, com certeza. E em uma entrevista que ele deu a semana passada para o público, ele diz uma coisa muito interessante, e eu vou ler aqui umas aspas dele. Só para o leitor, o livro do João Paulo é sobre contemporaneidade de Moçambique, vamos dizer assim. Então, aspas dele. Havia uma forte necessidade de tirar Moçambique do gueto, das coisas condenadas ao local. É como se estivéssemos condenados ao local quando o resto do mundo é universal. É resgatar as raízes fortemente cosmopolitas dos moçambicanos. Bom, essa aspas dele, fecha. As literaturas moçambicana, angolana, cabo-verdiana, elas já se firmaram ao literaturas nacionais. Mostra uma produção estética, como o Nathaniel mesmo falou, temática riquíssima. Eu pergunto para você, a Europa e o mundo, eles já se deram conta disso, de uma possível universalidade, não uma possível, uma universalidade das diferentes literaturas nacionais dos países de língua portuguesa do continente africano? Ou continuam tratando como uma literatura interna? Bom, o mundo ocidental, digamos, aquele mundo que se impõe, né, a todos, né, por todas as maneiras, e nomeadamente para os seus próprios instrumentos de propaganda, presta pouca atenção a países como Moçambique ou Angola, presta-lhes muito pouca, e muitos outros, não são só estes de língua portuguesa. Né? Aquilo é a periferia do mundo, né? E visto do lado de cá, é a periferia. Né? Pois há umas quantas pessoas, né, que sim, se interessam, que acham aquilo curioso e se interessam e tudo isso. Mas, quer dizer, a esmagadora maioria das populações aqui não se interessa muito. Não é? E aqueles que se interessam, às vezes, interessam-se de maneira errada. Por exemplo, é comum, todo na Inglaterra, não é? Mas também em França, não é? E também, até, de certa maneira, na Alemanha, não é? Por exemplo, que os livros que vêm da África fazem parte de uma coisa chamada African Series. Portanto, a gente não sabe bem se aquilo é literatura ou se é literatura africana, não é? Porque é encaixado, aqui é a literatura africana, não é? Tudo bem, e há pessoas que gostam muito daquilo, que são muito simpáticas e tal, mas quer dizer, porque é que não está simplesmente numa coleção de literatura de Tokuri, não é? E portanto, esta é a maneira como ainda são tratadas estas literaturas. Agora, em todo caso, digamos, eu queria sublinhar aqui um aspecto que realmente é muito importante, não é? E que pode-se falar em Moçambique, pode-se falar em Angola, pode-se falar em Cabo Verde, não é? Independentemente digamos, da repercussão internacional que estes autores tenham, não é?
É um facto que eles estão contribuindo poderosamente para dar uma determinada imagem dos seus países. E essa imagem é positiva, não é? É muito positiva. Você falou no caso agora do João Paulo Borges Coelho, mas eu posso pegar nas suas palavras e dar o exemplo de Moçambique. Digamos, de repente, não é? Nós temos, bom, só para falar nestes três que eu conheço melhor porque eu os publico, não é? O Mia Couto, o João Paulo Borges Coelho, a Paulina Chiziane. Cada um deles escreve à sua maneira. O Mia Couto escreve de uma maneira, o João Paulo Borges Coelho de outra completamente diferente e a Paulina Chiziane escreve de outra ainda completamente diferente. Não é? São estilos, maneiras de escrever, ver o mundo, quer dizer, muito, muito diversos. Não é? E isto, digamos, nós estamos a sentir, eu sinto isso, não é? Portanto, está ali a nascer uma literatura, não é? Que se nós projetarmos as coisas para daqui a 100 ou 200 anos, temos ali os esteios, não é? Talvez o Nathaniel se possa, digamos, como é professor, não é? Se possa pronunciar mais sobre isto, mas eu tenho a ideia que um seu descendente daqui por 200 anos, não é? Que ensina literatura moçambicana, vai dizer isso mesmo, é que isto estão as raízes. Nós estamos atualmente a conviver com as raízes da literatura moçambicana que se estão formando e é sobre esses esteios que ela vai nascer. E isto é uma felicidade enorme. E, portanto, podia dizer o mesmo em Angola, podia dizer o mesmo em Cabo Verde, não é? E, digamos, o facto, digamos, nós estamos a assistir a este fenómeno, não é? A mim enche-me de contentamento, ainda por cima eu estou profissionalmente muito ligado a estas coisas, não é? Mas eu sublinharia, digamos, que o tratamento que deve ser dado pelas autoridades aos escritores e aos movimentos literários nestes países deve ser, de facto, prestado grande atenção e dar-lhes todo o apoio, porque, digamos, são coisas que vêm de Moçambique ou de Angola e que não são negativas, né? Porque o que vem de lá, o que é que a gente fala em Angola? Porque andou aos tiros no norte, porque houve uma inundação no sul, e em Moçambique é exatamente a mesma coisa, né? Porque há uns terroristas no norte, porque houve o ciclone que destruiu a cidade de Laveira, quer dizer, isso é que a gente acompanha aqui com grande interesse, aí tudo o que é televisão e rádios, e às vezes até não dão notícias de tragédias, que afinal depois não foi bem uma tragédia, não, mas quer dizer, essas coisas, e acha isso natural, né? Achamos isso natural. Outro dia houve umas inundações na Alemanha, toda a gente achou estranho como é que é possível inundações com tantas mortes na Alemanha. Isto não é possível. Não, isto são coisas próprias da África, né? É a imagem que aqui se transmite e estes movimentos literários destes países é importantíssimo porque ajudam, né, a quebrar esta imagem. Agora, o principal questão, eu acho que sim, que é muito importante publicar livros, é muito importante fazer traduções internas, como sugeriu o Nathaniel, não é? Portanto, nos países que têm várias línguas, não é? Tudo isso é muito importante, não é? Mas o obstáculo principal é económico, não é? Portanto, estas literaturas, né, cujo nascimento nós estamos a assistir, estas literaturas contribuem, né, para mostrar que nestes países onde sempre acontecem desgraças, que é o que nós procuramos neles, né, e é o que nós sabemos, né, porque é o que nos dizem, nestes países há gente que faz coisas sérias e muito importantes, apesar das dificuldades. Agora, os problemas económicos desses países são os principais responsáveis pelo atraso, pela lentidão com que os problemas da cultura e os problemas da difusão do gosto pela leitura, digamos, a principal causa disso são causas económicas, né? São baixa criação de riqueza, baixos salários, são sistemas de ensino que foram montados e depois foram destruídos por guerras civis, né? Portanto, toda uma geração, não é? que sofreu, portanto, desse desaparecimento de uma boa parte
da rede escolar, não é? que estão agora a recomeçar e a recompor. Não é? É tudo isso, digamos, que torna muito difícil trabalhar nestas áreas, quer em Angola, quer em Moçambique, quer em Cabo Verde. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim, e eu pediria, então, para Nathaniel e Ondiak, se tiver mais alguma coisa para colocar nesse nosso finzinho, não vou fazer perguntas, porque vou só agradecer a seriedade, tão completamente as respostas foram dadas, eu agradeço aos três, mas eu quero deixar, então, depois desse bonito depoimento do Zeferino, podemos ter várias coisas para debater, mas, como o nosso tempo é escasso, eu vou pedir que Nathaniel e Ondiak terminem colocando o que sentirem vontade de colocar. Eu agradeço o depoimento tão completo, tão sério que os três deram. Agora eu fico com uma frase do Zeferino, que para mim foi muito importante. Se interessam de maneira errada pela África, por que se interessam pela África? É uma pergunta que todos nós devemos fazer, e eu deixo, então, agora vocês dois, Ondiak, Nathaniel. Nathaniel, você, o que você acha que seria pertinente colocar agora? Olha, se eu colocasse tudo que eu acho pertinente, a gente não sairia daqui hoje. Né? Mas creio que as grandes questões já foram colocadas, quer seja pelo Zeferino, quer pelo Ondiak. Uma coisa que eu gostei muito na colocação do Zeferino é que nós ainda estamos a descobrir e a construir as nossas literaturas. É um facto. Quer dizer, eu tenho trabalhado desde que chegou a pandemia, porque pronto, a pandemia tem um seu lado positivo, e um dos lados positivos foi dar-me espaço e tempo para ficar em casa e ir mexendo em livros que eu herdei do meu pai. São livros todos eles escritos em Shitsua. São todos eles escritos em Shitsua. Todos eles escritos em Shitsua. E eu estou a mergulhar nestes livros. E foi aqui onde eu descobri, por exemplo, o tal romance de 1940, escrito por Elias Mukamba, que seria interessante este romance ser conhecido no mundo da língua portuguesa. Leia o título para a gente. Leia o título para a gente. Landiquezan, que é o nome da personagem principal. Que é um romance que vai atrás da educação tradicional dos machos. Quer dizer, como é que uma criança de 11 anos, do sexo feminino, é educada no seio da família, como é que ela sai com o pai, começa a relacionar-se com os vizinhos, com os povos das regiões vizinhas, como é que ela cresce, como é que ela entra para a religião, como é que entra para a produção agrícola, como é que entra para a produção... Esta prática que, de alguma forma, foi empurrada pela colonização, devia ser resgatada. Está-se a falar aqui da família, né? E, ao mesmo tempo, tem este Ngangu Wamutswa. Ngangu Wamutswa. É um ensaio antropológico. Foi publicado em 1942 em Shitsua. Diga lá outra vez, porque isso é muito bonito. Diga outra vez. Ngangu Wamutswa. Isto é magnífico. Ngangu Wamutswa. Ou seja, a família Tswa. Do ponto de vista tradicional, como é que ela é construída? Desde a pretensão de casamento, o casamento, a consolidação, os filhos, etc., e a proteção. Que são coisas que foram sendo destruídas pelas políticas coloniais, por exemplo, da assimilação e por aí fora. Ora, felizmente, Moçambique já introduziu o sistema de ensino bilingue. Isso é ótimo. Por quê que é ótimo? Porque alguns destes textos, como, por exemplo, as histórias do coelho, que se contava, que nós crescemos ouvindo essas histórias das nossas avós, das nossas mães, né? O amigo das crianças, por exemplo, Mungana Wazu e Banana, são histórias de animais. São histórias de animais. Seria interessante que essas histórias de animais, escritas em Shitsua, pudessem aparecer numa edição bilingue e fossem conhecidas por todas as crianças de Moçambique, histórias de coelho e tantas outras. Ora, há uma editora, que é a editora JV, que apostou na edição bilingue. O professor Bento Sitoy, que também é escritor, publicou em 1983 Zabela, um romance, e publicou apenas em Ronga. Passados 30 anos,
em 2013, Bento Sitoé voltou a publicar o mesmo romance em edição bilingue. Uma página em ronga, outra página em português. Eu acho isto interessante, porquê? Porque o sistema de ensino, de alguma forma, está a ajudar a absorver aqueles textos escritos e orais das nossas línguas e a colocá-los neste grande universo que é da língua portuguesa. Então, de facto, as nossas literaturas estão-se a redescobrir e estão-se a dar a conhecer. Ora, eu acho que não é por acaso que a Paulina Chiziane ganhou o Prémio Camões. A Paulina Chiziane sempre foi criticada como uma pessoa que escreve mal, que não tem domínio da língua portuguesa, etc, etc, etc. Ora, o que acontece, do meu ponto de vista, eu tenho um texto escrito e publicado, ainda estava na USP, é que nós olhávamos para o texto da Paulina do ponto de vista da visão europeia em relação ao romance. A teoria do Bakhtin em cima do romance, a teoria do Bakhtin em cima do romance. Mas não é por acaso que esta senhora, esta Prémio Camões, sempre se recusou a ser romancista. Ela sempre disse, eu sou contadora de histórias de acordo com a tradição do meu povo Xop. Só que ninguém conhece o povo Xop dela, então nunca ninguém entendeu que aquilo fosse uma escrita. Mas, se calhar, agora... Deixe-me interromper e só contar o seguinte. Eu cheguei a ser criticado por pessoas que conheço e que me falaram comigo, que me disseram, você podia pegar naqueles textos e dar-lhe um jeito, dar-lhe um jeitinho à prosa. Eu vou estragar a prosa da mulher, que é magnífica, com as minhas considerações parvas. Nem pensar, né? Aliás, que é um episódio que a Paulina costuma contar em relação ao Uniquetes, creio, se não é o Uniquetes, deve ser o Alegre Canto da Perdiz, né, que enviou para o Zeferino, para que o Zeferino desse uma vista de olhos e desse uma opinião, e o Zeferino simplesmente disse, olha, o seu livro está pronto para sair, venha assinar o contrato. E ela ficou assustada, mas você não mexeu nada. Não, eu não mexi nada. Mas é exatamente esse lado cultural de Moçambique, ou dos grupos populacionais de Moçambique, podiam ser também os grupos populacionais de Angola, que ainda não são conhecidos esses detalhes, e que faz parte, que contribuam para este grande universo que é da cultura da língua portuguesa. E isso, eu acredito que é o que fez, por exemplo, com que a Paulina ganhasse o Prémio Camões, é o que faz com que o Bento Sitoé, além de ter publicado Isabela em versão bilingue em Moçambique, foi publicado no Zimbábue. Aldino Muyanga foi publicado também em alguns países da África Austral. Como é sabido, Nós Matamos o Cantinhoso de Luís Berardo Onguana e Terra Sonâmbula de Mia Couto entrou para a lista de leitura obrigatória da USP. Porquê? Niquetes entrou para a lista obrigatória da Unicamp. Porquê? Eu acho que está-se a descobrir que, por cima ou dentro da língua, há todo um manancial cultural que precisa ser descoberto e que ainda não tinha sido descoberto. Nós, quando conversamos com estudantes brasileiros, em particular, com quem temos maiores parceria, falei aqui da Universidade de Santa Cruz, tenho estado a trabalhar com a Unifesp de São Paulo, tenho estado a trabalhar com as universidades da PUC Minas. Quando falo destas literaturas escritas nas nossas línguas, eles ficam curiosos, mas é possível, existem, e eu mostro estes livrinhos, e há uma sede de conhecer estas literaturas. Quer dizer, há toda uma política, outra vez, uma política editorial que é necessário colocar, e com o apoio de políticas governamentais, enfim. Há o problema financeiro? Sim, há problema financeiro. E para fechar, Selma, não vou roubar mais tempo, o Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa foi criado para cobrir uma grande lacuna, logo depois da independência. É que os professores de língua portuguesa que existiam em Moçambique, a sua maior parte eram portugueses. Os livros eram livros que vinham de Portugal, sobre a tradição portuguesa, etc. Havia necessidade de transformar, de mudar essa perspectiva para trazer de novo a história de Moçambique. Mas nós não tínhamos ainda livros produzidos localmente, não tínhamos editoras, não tínhamos professores. E aí começa tudo. É que nós tivemos um déficit nessa área. Então cria-se o Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, que em princípio seria moçambicano, mas passa a ser dos Palopes. Para quê? Para encontrar saídas para cobrir esta lacuna da ausência do livro em língua portuguesa em países que escolheram e definiram a língua portuguesa como língua oficial. Ora, o que é que significa? Significa que deveria haver todo um apoio por parte de muitas instituições para a disponibilização do livro em língua portuguesa. O que neste momento não está a acontecer, mesmo porque este Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, que em princípio é uma pertença dos PALOP, neste momento está a ser tutelado apenas pelo governo de Moçambique, localmente. Porquê? Problemas económicos. A questão da leitura não está a ser abraçada. Porquê?
problemas econômicos. É verdade que se constroem pontes, edifícios, mas pronto, eu vou lá entender essas coisas. Mas eu acho que é um pouco esta grande problemática nossa. Nós queremos comparticipar com o nosso conhecimento, mostrando a nossa cultura através dos livros, ensinando as crianças a ler, porque só com conhecimento é que vamos conseguir tirar o país do problema. Sim, nós pensamos isso tudo, mas precisamos de políticas muito claras e de sistemas bem estabelecidos que nos levem a desenvolver essas questões. Eu olho para as coisas desta forma. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada, Nathaniel. Jack. Olha, para terminar muito rapidamente, queria dizer que esta questão de como e de que modo os outros países e as outras culturas se interessam pela nossa é uma questão mundial, universal e subjetiva, não é? Nós podemos dar pistas para reduzir a ignorância ou a estupidez de cultura alheia quando não quer ouvir as coisas mais profundas, mais interessantes e mais tradicionais do outro. Mas não devemos impingir, não é? Esta é a minha crença. Eu creio que nós devemos esperar pelo momento em que as culturas se revelam, se vão revelando. Por exemplo, o Brasil ultimamente tem olhado para a sua cultura matriz, a sua cultura matriz africana, e com ela, não é que sabemos tudo, não é que veio tudo da África, não é isso, é qual é o lugar da matriz africana no cotidiano, no imaginário, na história e na importância que o brasileiro atribui ao continente africano neste momento. Quem diz o Brasil, diz a humanidade. Qual é a relação que Portugal tem com as suas ex-colónias? Tem alguma coisa a aprender? Tem, obviamente. E nós temos coisas a aprender com vocês, com os brasileiros, com os portugueses, obviamente. Dito isto, acho que uma das coisas que é preciso fazer é divulgar. Eu quero deixar duas pequenas notas. Uma, aos editores portugueses, ou aos editores brasileiros, ou aos editores moçambicanos. Procurem, através de mim, através de outros escritores, saber quem são os outros escritores que estão a trabalhar. Eu sempre que vou ao Brasil dou novos nomes. Eu não falo do meu nome. Eu não preciso de falar do meu nome no Brasil. Não preciso de falar no nome do Pepe Tela, ou do Agualuz, ou do Luandino. Eu falo de outros camaradas e amigos e amigas que não estão publicados no Brasil. E queria te dizer, Nathaniel, por favor, organiza a tradução. Eu, em coautoria com uma editora moçambicana, pago a tradução a meias com uma editora. Eu quero publicar em Angola esse que seria o primeiro romance moçambicano, de 1940. E se descobrir depois do de 1926 ou de 1914, vamos fazê-lo. Estás a ver? Eu acho que isto é muito importante. Eu estou-me a comprometer aqui. Por favor, arranje uma maneira para a gente dividir a tradução e dividir os custos de produção. Isto é que é importante. Se eu puder arranjar um fundo, ajudo. Senão, nós assumimos isso, porque há passos destes que é preciso ter entre todos, não é só entre Angola e Moçambique. Selma, nós temos um livrinho de um poeta moçambicano que nós fizemos em coedição. Eu não tinha o dinheiro todo, liguei para um editor moçambicano, eu é que conhecia o livro do autor moçambicano e disse, vamos fazer juntos, vamos embora. Dividimos os custos, imprimimos a meias, está lá uma edição conjunta, é tal cacimbo. Faz o que se pode, mas eu sou, enfim, um editor pequeno de uma editora a começar. Mas fica aqui o compromisso, Nathaniel, por favor. Que maravilha. Jack, muito obrigado por este desafio. E o Jack está certo. Eu termino essa mesa dizendo que cada um realmente tem que fazer a sua parte. No lado do Oceanos, nós temos inscritos ao prêmio. Este ano, nós tivemos 381 editoras brasileiras, 59 portuguesas e 5 do continente africano em língua portuguesa. Quando nós encerramos as inscrições, nós giramos essa lista de livros, todos esses livros publicados, para que todos os editores tenham conhecimento da produção e possam ter uma lista de possíveis livros editados de outros países. Então, eu acho que cada um tem que fazer realmente sua parte, porque o mundo precisa disso, precisa que nós hajamos. E fica aqui novamente o meu agradecimento pela seriedade com que esses Jack, Nathaniel, Zeferino levaram o debate, e até a próxima. Espero que vocês gostem, apreciem o mapeamento que logo estará no ar. Até já.